Oi. Vamos lá? Vou falar agora sobre uma outra coisa, né? A noite escura da alma, né? Isso é bem interessante, porque dá pra gente falar sobre muita coisa. Primeira coisa é, o que é a noite escura da alma? Noite escura da alma, às vezes eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas tem momentos na nossa vida que parece que tudo dá errado. Tudo dá errado. A noite escura da alma é chamada por esse motivo, porque é aquele momento da vida onde parece que tá tudo dando errado. Tudo que é para dar certo dá errado. Então, por exemplo, você quer comprar uma casa, não consegue comprar, o contrato dá errado, você não consegue assinar, o dinheiro vai embora porque você tem que comprar outra coisa, as coisas parecem que embolam tudo e nada dá certo, você faz um mau negócio, aí teu filho começa a brigar com você, o teu marido também, você separa, é mandado embora do emprego. Nossa, vira um caos, a tua vida vira um caos. E é normalmente nesses momentos que é exatamente os momentos onde a gente entra nas nossas maiores dores. E o que é que isso acontece? E por que isso acontece? Porque a nossa vida funciona mais ou menos assim. A gente vai crescendo, vai vivendo as experiências, como eu já comentei em alguns outros vídeos, vai criando um monte de crenças limitantes e de crenças positivas. E aí, conforme a gente vai crescendo, ficando adulto, ficando mais velho, a gente vai vivenciando as experiências baseadas nesses históricos e nessas caixinhas que a gente vai colocando no nosso subconsciente, tanto de crenças quanto de valores, né? Crenças limitantes e valores. Então, a gente vai vivendo a nossa vida baseada nisso. E aí a vida costuma sempre trazer coisas para nós, sempre. Só que quando a gente está numa situação mais tranquila, o que a gente faz? A gente não olha, né? Não olha e às vezes não percebe. Então, por exemplo, você está ali, você tem seus 17 anos e aí uma pessoa chega para você e fala assim, olha, um amigo, né? Olha, eu acho melhor a gente não continuar nossa amizade porque você pisou na bola nisso e naquilo, você fez isso e aquilo, tal, tal, tal. E aí você fala assim, aí você, eu não estou entendendo por que ele está falando isso, né? Não acho que eu fiz errado. Aí você fala assim, não, tá bom, então você não quer, dane-se, né? Porque na realidade eu não fiz nada de errado, eu fiz o que eu achava que era certo e acabou. Para mim aquilo era certo. Ou seja, você tem esse histórico lá, alguma coisinha lá na sua caixinha, que fez com que a tua reação disparasse no outro um gatilho, e aí ele te responde com outro gatilho, e você responde correspondendo de novo a esse gatilho. Mas o que está servindo esse momento? Para você, para que você olhe aquela situação, será que realmente eu falei uma coisa que não precisava ter dito? Mas não é assim que você reage. Aí você reage devolvendo para ele o mesmo gatilho. E ele faz a mesma coisa e os dois se separam. Aí você vai, isso daí é o que o universo está te trazendo nesse momento. E aí ele te traz outra coisa. E aí ele vai te trazendo outra coisa. E aí você continua se defendendo, continua sendo reativa, continua se defendendo. Chega uma hora que ele fala assim, pois é, já que você não quer olhar, então vamos olhar tudo de uma vez, entendeu? Então vamos ver se trazendo tudo para você olhar, você para olhar alguma coisa. Então é mais ou menos isso. E normalmente essas coisas, elas acontecem nos nossos setênios, né, de 7 em 7 anos. Podem reparar que na vida de vocês, a cada 7 anos, tem algo que muito importante aconteceu. Nós, com 7 anos, é quando a gente realmente começa a ser mais reativos, a gente começa a ser mais, perde, né, aquela inocência da criança. Com 14, nós estamos no meio da adolescência, com turbilhões e turbilhões de hormônios, né? E aí a gente acha que tem razão de tudo, acha que está certo em tudo, que os pais não sabem nada, é assim que funciona. Com 21 você está começando a tua vida, começando a ficar adulta, e aí acha que, nossa, tem aquele sonho, aí o sonho não começa a realizar, aí você começa a ficar frustrado, ou começa a querer namorar, aí não dá certo o namoro. Na minha época, por exemplo, eu tenho 50 anos.
Na minha época, não casasse até os 25, você não casava mais. Nossa, com 21 anos a gente já entrava em pânico, em desespero, que tinha que estar casando, tem que estar namorando pelo menos, né? Tinha que estar namorando lá para os seus 19, 20 anos para casar, no máximo aí com seus 25. Isso aconteceu comigo, gente. Então, ou seja, você cria baseado naquelas caixinhas lá, tanto boas quanto ruins. Você vai criando e nesses setênios eles vêm com mais força, te trazendo mais questões. Meus 21 anos foi muito difícil. Meus 28 foi nossa, foi uma loucura total, né? Que aí tem a ver astrologicamente com o momento, tem a ver que é o retorno de Saturno, que é verdade, ele gira em torno aí dos seus 26 até os seus 29 anos, mais ou menos, que é exatamente esses setênios. Esse retorno de Saturno é normalmente uma noite escura da alma muito forte. Quem já viveu essa fase vai poder dizer aí se é verdade ou não. Essas noites escuras da alma, exatamente esses processos, eles vêm porque diz assim, eu já venho te dando dica durante todo o tempo, e você não pega essa dica, você não faz acontecer. Então, eu vou na porrada, vou mandar tudo de uma vez. Uma coisa você vai olhar, pelo menos. Entendeu? Se você não olha, a coisa só vai agravando. Só vai agravando. Então, mas a gente tem que olhar para as coisas com um olhar diferente, né? Que é um olhar de que essas coisas vêm para que a gente observe e a gente se modifique. Nós, como seres, alma, eu não sou o físico, eu sou uma alma que estou nesse físico, hoje representado pelo nome de Guiomar Melo. Mas eu não sou a Guiomar Melo, eu estou Guiomar Melo. Entende? Então, quando estando aqui, eu não consigo olhar, ou estou passando por uma situação que eu não quero olhar, ou eu não consigo enxergar o que aquilo tem para me transformar, eu só vou repetir os mesmos erros. E vai continuar repetindo as mesmas dores. Mas se eu conseguir olhar para aquela situação e perceber que aquilo é uma grande oportunidade, e aí entra a Cabala novamente trazendo esse entendimento. Olha, que legal, estou passando por isso, peraí, vou olhar. Então eu olho e enxergo que isso é uma grande oportunidade para mim me transformar. E aí, além de tudo isso, como eu sei que sou eu que estou sentindo essa dor, eu também passo a entender que a responsabilidade pelo que eu sinto é minha, porque sou eu que sinto. Ah, mas é o outro que me cutucou. O outro só foi um espelho para te cutucar sobre algo que está dentro de você. E se está dentro de você, a responsabilidade é sua de olhar, é sua de transformar. Mas eu vou transformar e aí eu vou transformar e eu vou transformar o outro também? Não, aí é que tá. Essa é a pegada. Quando você transforma você, você modifica tudo que está à sua volta. A transformação começa dentro de você, é de dentro para fora. Então, quando você consegue transformar esse de dentro para fora, tudo que está em volta de você se transforma também. Então, o que acontece? Se você já não ressoa mais naquela dor, você já não vai ser mais espelho para aquelas pessoas que você discutia antes. Entende? As pessoas já não vão ter mais o que ressoar. E aí elas vão olhar para as questões dela com outra pessoa. Elas vão discutir com outra pessoa, não mais com você. Porque não tem mais ressonância. Nós somos energia. E se nós somos energia, o que a gente emana é o que a gente vai atrair para a gente. Então, se você está com uma energia onde você precisa trabalhar determinada situação, você vai atrair coisas e vai atrair pessoas e vai atrair situações para que você trabalhe aquela energia, aquela situação, para transcender. Quando você transcende, ressignifica aquilo tudo, você não vibra mais naquilo. Se você não vibra, você não mais atrai. Você não mais atrai aquela situação. Você quer parar de ter aquela situação? Ou você quer diminuir? Porque às vezes a gente vai fazendo os nossos trabalhos, mas não para, mas diminui. É sinal de que não acabou ainda, a ligação ainda tem. Quando você perceber, quando você eliminar totalmente, aquela situação não vai se repetir mais na sua vida. E aí o momento onde a gente sabe que a gente conseguiu fazer a transformação. A transformação ela só é completa
quando aquela situação ela não repete mais. Então, só para que vocês entendam. E assumir a responsabilidade é o primeiro passo para entender e para começar o processo de transformação. E aí, a partir daí, você vai dando passinhos e passinhos, até que você consegue totalmente entender e transcender aquela situação e não vivenciar mais aquela experiência. Porque quando você transcende, você não precisa mais, entende? Um outro detalhe que eu vou até anotar aqui, ó. O que acontece, que é uma coisa muito importante aqui. O que acontece quando você resiste em não olhar para aquela situação? Continua achando que a culpa do que acontece na sua vida é do outro. O que você resiste, persiste. O que significa isso? Que aquela dor, aquela situação vai continuar se repetindo. E vai continuar se repetindo. E na repetição delas, podem surgir outras dores. E na repetição dessas outras dores, vai surgindo outras dores. E o que isso pode te levar? A depressão, a síndrome do pânico, a tristeza absurda, a total negligência sobre você mesmo, entre muitas doenças no físico você pode trazer para você. Ou seja, doenças mentais, doenças físicas, doenças no sentido, não é no sentido só, quando eu falo doenças mentais, não é dizendo que você vai ficar louco ou qualquer coisa nesse sentido. É esses estágios, né? Que seria depressão, seria síndrome do pânico, seria ansiedade, esses montes de outras coisas, né? O fato da bipolaridade, tem muita coisa, gente. As síndromes todas que a gente já sabe que existe. Então, todas essas síndromes, elas vêm exatamente dessas situações que a gente não quer olhar, não quer observar, não assume a responsabilidade. Isso, com um tempo, vai fazendo com que isso se transforme nessa bola de coisas negativas. E aí vai te travando, vai te corroendo por dentro. E aí, cada vez que você resiste a olhar, você está persistindo nessa situação. Gravem isso. Tudo que vocês resistem, você persiste nela. Reparem, porque isso não acaba. Porque se acabasse, né, você não estaria na depressão. Então, você pode reparar que as coisas podem mudar, às vezes, só teoricamente de pessoa. Quer dizer, não vai ser mais aquela tua mãe que vai falar as coisas para você, mas vai ser um amigo, vai ser um colega de trabalho, vai ser alguém que você nunca viu na vida, que vai te confrontar, e aí você vai sentir aquela dor de novo. E aí, novamente, não quero olhar para aquilo, vou repetir de novo o padrão, o universo, a obrigação dele é fazer isso. E por que ele faz isso? Porque você precisa se transformar, você veio para cá para isso, nós viemos para cá para olhar para aquilo, ressignificar tudo isso e voltar a ser luz, porque é isso que nós somos alma, espírito, e nós somos luz, só que nós agora não estamos na luz, porque nós procuramos estar na escuridão, nós decidimos inconscientemente estar na escuridão. Mais uma vez, fazendo a conotação do copo, se o teu copo está cheio de escuridão, como é que vai entrar luz aqui? E como é que eu faço isso mudar? A partir do momento que eu vou ressignificando cada espaço que eu coloquei aqui, cada escuridão, cada um dos meus egos, cada um dos meus sentimentos, cada transformação que eu faço. Eu reconheço a minha responsabilidade, reconheço a dor, olho para ela e começo a trabalhá-la. Eu vou esvaziando esse copo. Cada espaço que eu deixo vazio, eu coloco luz no lugar. Vai chegar um ponto onde, de repente, quando você vê, você está muito mais claro. E aí a vida se caminha, né? Ela segue de uma maneira muito mais leve. E aí você consegue acessar realmente todas as possibilidades da sua vida. Você já não vai ter mais aquela tristeza profunda, aquela depressão. Você vai ver, por isso é que eu falo que existe cura sim, existe tudo isso, que a gente consegue sair dessa escuridão. Mas fazendo esse trabalho, não tem outra maneira, gente, não tem milagre. Não existe milagre a não ser você olhar para as suas questões. Para esvaziar esse recipiente, que é você mesmo, se esvaziar da escuridão e permitir que entre luz. E o mais legal disso tudo
cada vez que você deixa entrar luz, você resgata aquela centelha, vai resgatando aos poucos a centelha divina que você é, que é esse ser de luz que você é. E cada vez você vai acessando mais e mais bênçãos na vida. Dizem os cabalistas que quanto mais escuridão, ou seja, quanto mais o maior for o problema, mais difícil for o problema, mais luz para ser revelada. Então, quando você tiver com um problema e você nesse problema conseguir ressignificar, modificá-lo, ou seja, sair da escuridão, trazer ele para a luz vai ser imensa e a tua transformação vai ser imensa e as bênçãos que você vai receber vai ser imensa. Olha que maravilha que é. Só que quando a gente está nessa dor, a gente muitas vezes se sabota inconscientemente. E é isso que eu quero deixar muito claro para vocês aqui. Essa sabotagem inconsciente é que faz com que a gente permaneça nessa dor e persista nessa dor. Fique ali, apegado a ela. E aí eu vou entrar nas questões, né, nas dicas para que vocês entendam. Não se compare a ninguém. Não compara a sua vida ao outro. Você é um ser, um indivíduo único, com a sua própria experiência. Cada um tem a sua experiência. Às vezes, aparentemente, quando a gente olha para o outro, né, a gente olha para alguém, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é muito bem, está muito bem. Eu queria ser igual a ela. Às vezes as pessoas, por exemplo, são falantes, conversadeiras, tem muitos amigos, mas dentro dela, ela tem um vazio muito grande. Então nós não conhecemos o interior, nem nosso, quanto mais do outro. Então nós não podemos nos comparar a nada e nem a ninguém. Isso é muito importante. Às vezes você olha uma pessoa muito quieta, muito ali na dela, muito introspectiva. E você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa deve ter muita dificuldade de se relacionar, deve ter dificuldade de conseguir emprego. No entanto, ela é muito bem sucedida. Mas ela não fala, ela não sai aos quatro ventos falando que ela é isso ou que ela é aquilo. Mas ela é. Por quê? Porque internamente dela existe uma paz, existe uma tranquilidade, existe luz. Luz, vamos lembrar, nós somos luz. Ela despertou nela aquela luz. E essa luz deixa ela nesse estado pleno de tranquilidade para lidar com a vida. Você de longe, você de fora se enxerga diferente. Nós não estamos nas pessoas. Nós não conhecemos o interior das pessoas. Então, o comparativo da sua vida com a vida de qualquer pessoa não pode ser feito. Porque você pode se frustrar e não ter exatamente nenhum tipo de argumento para poder ter a certeza de que essa frustração ela é real. Porque se você não está dentro do outro, como é que você pode saber se aquilo que você acha a respeito do outro é verdade? Se você não está dentro dele. Entende o que eu estou falando? Então não tem lógica você fazer comparação. Fazer as coisas no seu tempo. Isso é outra coisa muito interessante. Fazer as coisas no seu tempo significa que você vai olhar para você. Qual é o meu tempo? Quando que eu posso? Como eu posso fazer isso? Porque se você quiser ser coisas diferentes do que você é internamente, você não vai conseguir realizar. Porque fazer coisa no seu tempo significa respeitar quem você é. Respeitar o seu limite. Respeitar aquilo que faz parte de quem você é. Talvez até para um aprendizado. Peraí, eu vou dar um exemplo assim para que vocês entendam. Respeitar o que eu sou é procrastinar? Será que eu não estou procrastinando? Pode ser sim, pode ser. Só que aí até nisso é bom. Vamos lá para vocês entenderem o que eu vou dizer. Vamos supor que você tem que tomar uma atitude e você está procrastinando. E aí você fala assim, não, eu estou procrastinando porque eu não sinto que ainda é o tempo para eu fazer isso. Aí a questão que você tem que se perguntar é, por que eu acho que essa questão não é o tempo certo de fazer isso? Porque quando você se coloca nessa situação onde você diz assim, eu não sinto que esse é o tempo certo de fazer isso, mas eu me sinto bem com essa situação, ótimo, perfeito.
quando eu falo assim, não me sinto bem nesse momento para fazer isso, mas aí eu fico ali me culpando por não fazer isso, poxa, eu devia estar fazendo alguma coisa a esse respeito. Então, é sinal de que existe algo por trás disso, existe uma procrastinação que está ligado a algum medo que você está vivenciando ou que você já vivenciou e que não quer fazer você ter contato com isso. Aí sim, isso precisa ser retrabalhado, isso precisa ser visto. Entende? Então, essa questão do tempo para fazer as coisas precisa ser entendido. Qual é a posição que você está? Você está bem com esse tempo para fazer o que você tem que fazer? Ótimo. Você não está bem? Tem que olhar. Então, essa fica uma dica para vocês. Uma outra coisa que é muito importante, que eu acho que é muito legal, é música. Música, vamos entender o que é a música. A música é uma frequência. A música está ligado a som. Som são frequências, são batidas e frequências. Se você se liga a músicas que tem uma batida e uma frequência elevada, e você não está bem, você está num nível que você não está se sentindo legal, quando você escuta as músicas e ela tem esse nível de frequência elevada, ela tende a te levar para esse nível que ela é. Então, isso é muito importante. Então, a música, quando ela é elevada, ela tem uma frequência elevada, ela vai te ajudar muito. Agora, o contrário também serve. Ou seja, você está ali, você está bem, está tranquilo, você está super tranquilo, mas você começa a ouvir uma música e ela é muito negativa, ela te leva para baixo, você começa a sair do seu padrão mais elevado e começa a vibrar ali. E aí você começa a achar que tudo aquilo é verdade. E aí, do mesmo jeito que você se liga no que é bom e aí você fica bem, você pode se ligar no que é ruim e ficar mal. Então, tem que prestar atenção naquilo que você ouve, nas músicas que você escuta. Isso faz muita diferença. Uma caminhada breve. Isso daí não tem o que falar, né? Isso daí qualquer situação é muito bom. Uma caminhada faz com que a gente, ao caminhar, você comece a se observar. E o ato da observação é exatamente esse pare da cabala, que eu já falei em outro vídeo. Pare, olhe, né? Escute o seu interior, escute você, escuta seu pensamento. No momento da caminhada, se você não quiser escutar seu pensamento, escuta uma música. Bota essa música elevada que nós acabamos de falar. Escuta uma meditação. Faz uma oração. No momento da caminhada você pode fazer muita coisa. E a oração, aqui vamos ver se aqui eu anotei várias coisas. Oração. A oração no momento da caminhada. Vamos supor que você não está muito bem. Como é que você vai fazer essa oração? A oração ela é muito importante que se faça baseada numa intenção. Você tem que intencionar. Primeiro você tem que saber o que você quer. Porque se você não sabe o que você quer, você não tem como intencionar. Então vamos supor que eu briguei com meu marido. E a minha intenção é me reconciliar com ele. Né? O que eu quero me reconciliar com meu marido. Então essa é a minha intenção, a reconciliação. E aí como eu me coloco dentro dessa oração? Eu me coloco nessa oração, sempre me dirigindo ao Pai. Porque dentro da Cabala, dentro do cristianismo também, dentro de umas linhas de pensamento, vamos colocar assim, né? E eu faço parte de uma dessas linhas, que eu acredito nessa linha, que existe um único Deus. Né? Então, se existe um único Deus, e eu vou me direcionar para Ele. E quando eu for me direcionar para Ele nessa caminhada, eu vou exatamente, Pai, Criador, Deus, vocês falam como vocês quiserem. E aí vocês peçam, de coração, mas é o coração. Conversem com Ele. Nossa, eu me arrependi tanto daquela discussão que eu tive com meu marido, eu fiquei muito mal, eu não deveria ter feito aquilo, eu entendi errado. Deixei que a minha reatividade ele comandasse e falasse um monte de coisa que eu não deveria. Eu estou muito triste com isso. E eu peço, Pai, que me ajude a encontrar as palavras, encontrar o caminho certo para que eu consiga, com isso, me reconciliar com Ele. Me ajude nesse quesito, nessa situação. E aí você pode ainda incrementar mais. E ajude outras pessoas que também estão querendo se reconciliar com seus parceiros.
reconciliar com seus filhos, com as suas famílias, que elas também possam conseguir isso. Entendeu? Essa é uma coisa muito legal. E a caminhada pode, atrelada a uma oração dessa, fazer uma maravilha, trazer muita luz para a sua vida. Outra coisa é praticar um hobby. Você tem algo que você gosta de fazer? Por exemplo, um artesanato, fazer um crochê, pintar um quadro. Procure se conhecer melhor. Você precisa se conhecer melhor para saber das coisas que você gosta. De repente fazer aquelas... como é que chama aquilo, gente? Esqueci o nome. Palavra cruzada. Palavra cruzada. Fazer uma palavra cruzada. Fazer, por exemplo, um bolo. Fazer um doce para sua família. Fazer uma comida diferente. Crochê. Ler um livro. Assistir um filme. Você percebe como tem muita coisa? Você tem que procurar saber o que te faz bem. O que te faz bem vai ser exatamente as ferramentas que você precisa para também trabalhar quando não está bem. Porque é isso que vai fazer com que a sua mente saia daquela coisa, do acúmulo daquelas conversas e daqueles pensamentos ruins e aquelas sensações ruins. Esses hobbies vão te ajudar muito nisso. Natureza, o contato com a natureza é fantástico. Essa caminhada, inclusive, se for na natureza, é melhor ainda. Então, olha, gente, a natureza, as árvores, o chão, põe o pé no chão, deixa com que aquela energia que às vezes a gente está mais pesada por conta das discussões ou de não estar legal, ela saia, desça, vá para a terra e dali seja transmutado. Peça isso para a natureza, peça para que ela te ajude nesse processo, para que você consiga transformar esse teu pensamento, esse teu momento em uma coisa melhor. Faça isso, tenha contato com a natureza, procure mais contato com a natureza. Nós não sabemos a força da natureza, nós fazemos parte dela. E se nós somos parte dela, então ela pode nos agregar muito, porque sair dessa natureza, porque é isso que a gente faz, a gente mora dentro da cidade, gente. Dentro da cidade com cimento, com carro, com muito prédio. Né? Isso para quem mora na cidade. Para quem mora já numa cidade menor, já tem mais fácil isso. Né? Mas se você mora dentro de uma cidade, tenta ir para um parque, sai da onde você está, vai dar uma voltinha num parque, tenta conversar com umas plantinhas que você tem em casa, se for o caso. Não tem como ir em nenhum parque, Guilmar, porque eu moro no apartamento, eu só tenho uma plantinha. Se você não tem uma plantinha, traz uma plantinha para dentro da sua casa. Traz essa plantinha, traz essa natureza para dentro da sua casa. Ela vai fazer muita diferença, porque na hora que você não estiver legal e você começar a olhar para aquela planta, você vai se lembrar que você faz parte daquela natureza. E que se você faz parte, você pode conversar com ela. Você pode captar essa força da natureza, que a nossa Mãe Terra é maravilhosa e ela pode trazer toda a força que a gente precisa para a gente lidar com os nossos piores momentos. Tomar sol, novamente, né? O sol é energia, então tomar sol é muito bom, tanto para o físico como para a nossa parte mental também. Ficar na natureza, ainda tomando aquele solzinho do começo do dia ou do final do dia, gente, é mágico. Sentar ali, colocar alguma coisinha no chão, sentar de manhãzinha em algum lugar, né, na terra, ali na grama, e tomar um solzinho ali, ficar com os olhinhos fechados e deixar com que a sua mente vague, vai fazer com que ela se limpe. Ou ainda escutar uma música, nossa senhora, é uma terapia maravilhosa isso. Se forçar a ter pequenos objetivos diariamente, isso é muito legal também. Ocupar a sua mente com situações aonde ela te faça com que você saia, né, e tenha obrigações. E essas obrigações sejam prazerosas para você. Como eu te falei, por exemplo, eu vou fazer meditação todos os dias de manhã. Então, todo dia de manhã, faça sol, faça chuva, de qualquer jeito. Eu vou acordar 1 hora mais cedo. E essa 1 hora eu vou fazer meditação. Se eu não consigo fazer meditação de 1 hora, eu consigo de 5 minutos, eu vou fazer 5 minutos de meditação. Aí eu vou fazer mantra, eu vou simplesmente ficar em silêncio. Ou eu vou simplesmente ouvir uma música muito legal.
Ou eu vou, por exemplo, antes de dormir, isso é muito legal também. Pega uma agenda, anota na sua agenda o que você fez durante o dia, de bom e de ruim. E cria uma estratégia para você trabalhar no dia seguinte, entendeu? Uma ação que você vai fazer para compensar aquela outra que você não foi legal. Isso também é uma tarefa bacana. E isso vai fazendo com que você, ao ocupar sua mente com essas questões de analisar o teu dia a dia, aí, ó, analisar já vai fazer começar a sua transformação. E você se colocar no dia seguinte para executar uma tarefa, para corrigir aquela situação que você fez, que dentro da Kabbalah chama-se Tikkun. Quando você começar a corrigir essa situação, você já vai começar a mudar, porque você vai colocar as tarefas para o seu dia seguinte. E aí, se você executa, você começa a sua transformação. A meditação rápida, que é aquela que eu falei, não andar com pessoas medíocres, né? Ou seja, pessoas negativas. O não andar com pessoas negativas é o seguinte: enquanto você está no seu estágio de transformação, porque chega um momento que esse é o objetivo nosso, né? É estar num estágio onde aquela pessoa negativa já não te influencia mais. Mas enquanto aquela pessoa negativa ainda te influencia, evite. É chato? Pode ser nesse primeiro momento, mas é para a sua própria segurança, evite. Quando você já estiver num estágio onde você percebe que aquela pessoa que fala aquele monte de coisa já não interfere mais no que você sente, ou seja, aquelas conversas, aquele diálogo que aquela pessoa faz negativo, mais para baixo, já não mexe mais com você, aí você pode voltar a falar com ela. Aí você pode voltar a interagir mais, entende? Porque aí até você vai fazer com que ela comece a olhar e falar assim, nossa, como essa pessoa agora está melhor, né? Como esse silêncio dela, ou a palavra que você falou para ela, vai fazer outro significado, pode ajudar ela até transformar a vida dela. Mas você só vai conseguir fazer isso quando você também tiver feito isso. Quando você também estiver vibrando numa energia maior. E aí você vai poder, até com a tua própria experiência, a experiência dessa vivência, dessas coisas que você conseguiu transformar, ajudar outras pessoas. A gente não consegue ajudar ninguém quando a gente está no mesmo nível das pessoas que estão precisando de ajuda. A gente só consegue ajudar quando a gente já conseguiu trabalhar aquela relação, trabalhar aquela situação dentro de nós. Aí a gente consegue. Porque enquanto a gente estiver com isso dentro de nós, o outro só vai ser reflexo para trazer as dores. E aí vai dar exatamente aquilo que a gente fala. Poxa vida, aquela pessoa insuportável, não consigo falar com ela, não consigo ficar perto dela. Ela toda hora me traz, me coloca para baixo, me deixa para baixo. Entendeu? Então isso é muito importante que a gente faça. Então essas são algumas dicas, né? Que eu estou passando para vocês, para que vocês entendam como a gente consegue transformar nossas vidas. Isso aqui eu anotei para não esquecer dessas dicas para vocês. Espero que tenha sido legal, espero que vocês coloquem em prática, porque tudo isso só vai funcionar na prática. Não adianta, se vocês não tomarem a decisão, a escolha de que vocês são responsáveis pelo que sentem e tomar ação efetiva de fazer, não vai funcionar. Mas se você realmente quiser e fizer esse trabalho da maneira como eu te falei, usando todas essas ferramentas que eu dei, a natureza, a meditação, o não se comparar com os outros e todas essas que eu falei, a chance de você sair é praticamente 100%. Então vamos lá? Vamos começar então?